Oi pessoal, meu nome é Aline. E eu sou o Antônio. E hoje nós estamos gravando aqui no Dia dos Pais. E por isso nós decidimos fazer um vídeo falando sobre o legado que os nossos pais nos deixaram. O que nós aprendemos com os nossos pais? Vamos falar um pouco sobre isso. Espero que seja útil para vocês. Então vamos lá. Eu vou começar. Né? Então um grande legado que o meu pai me deixou foi a honestidade, né? Ele era muito certinho, né? Com ele não tinha mais ou menos, era tudo preto no branco, certinho, né? Era muito correto, né? Muito, como eu diria assim, verdadeiro, seguro, falava, né? Só a verdade, né? Não falava bobagem, não fazia besteira. Né? E ele me deu esse legado de honestidade. Tratava tudo com muita correção, muita honestidade, muita sobriedade, né? Sim. Meu pai também era muito honesto, mas ele me deixou um legado na área financeira, que foi ter um controle financeiro. Né? Nós éramos 7, só ele, 7 filhos, mais a minha mãe e ele, 9 pessoas na casa e só ele trabalhando, né? Então, era muito importante, né? Ter um controle financeiro, né? Sobre os gastos. E ele sabia exatamente o que ele podia gastar, ele controlava e isso foi um legado que ele me deixou. Hoje eu tenho esse controle financeiro com um valor para a nossa família, né? E isso veio do meu pai, que nos ensinou o quanto é importante você só gastar aquilo que você tem e nunca gastar o que você não tem. Se você não tem, você não gasta, não compra e tudo bem. E não é problema isso, você não ter algum bem material, verdade. Né? Isso me lembra, né? O meu pai guardava dinheiro no bolso do paletó. Ele dizia que como ele não tinha muitas posses, ele tinha que deixar o dinheiro guardado. A gente não tinha plano de saúde, a gente teve uma vida bem difícil, né, quando eu era criança. E ele sempre tinha dinheiro guardado, guardava moedinha. Eu lembro do meu pai tendo aquelas latinhas, né, de achocolatado, que tinha cofrinho antes, e ele guardava as moedas. Ele sempre tinha um dinheiro guardado. Uma grande lição também. Bom, o meu pai, ele me ensinou uma coisa muito importante, que é o valor da palavra, né? Então, a palavra é uma coisa muito importante. Uma vez empenhada, vale mais que um documento assinado. Para ele, não tinha. Ele era do tempo, a gente brinca, né? Que era no fio do bigode. Então, eu lembro de um evento, uma vez, a gente tinha um apartamento, né? Na Praia Grande, comprado a muito custo, né, com muito sacrifício, e ele tinha recebido uma proposta para vender e ele topou, aceitou a proposta. Não passou assim 10 dias, veio uma outra proposta maior para ele, mas ele já tinha se comprometido com outro vendedor, né, com outro comprador, desculpa. Ele não voltou atrás. Ele falou, não, eu me comprometi com outra pessoa, mas gente, não tem nada escrito, não tem nada. A pessoa vai entender, não, eu não vou entender. Né? Eu dei a minha palavra que eu ia fazer aquilo e eu vou fazer. Né? E a gente procurou fazer coisas do mesmo gênero, né? Toda vez que a gente prometeu alguma coisa para os nossos filhos, né? Para alguma pessoa, a gente dava um jeito. Podia demorar mais, demorar menos, mas a gente cumpria a nossa palavra. Né? A palavra é uma coisa muito importante para a gente. Né? Virou um valor da família. Um valor, né? O meu pai, ele deixou também um legado que foi a vida de oração. Esse foi um legado muito importante que ele nos deixou. Ele orava por nós sempre, ele era um homem de oração. Quando a gente tinha qualquer problema, a gente ligava e falava, pai, vem aqui. Mesmo depois de casados, né? Ele ia lá orar na nossa casa, né? E ele foi uma coisa muito importante, porque a gente sabia que a gente podia confiar que ele contar com ele para orar por nós. Ele estava sempre orando por nós. E quando ele morreu, eu falei para a mamãe, mãe, e agora? Quem vai orar por nós? Quem vai orar por nós? E a mamãe falou, você vai orar.
E eu assumi esse legado, né? Então sou eu agora que tenho que orar pela minha família, porque meu pai não está aqui mais para orar por nós, mas ele deixou um legado, que é vida de oração. Quando a gente precisa, ou quando a gente não precisa, ou a qualquer momento, a gente ora. Pois é. Ele foi um padrão de cristão. Bom, enfim. Quando eu me converti, eu não tinha padrão, né? Meus pais não eram cristãos na época, né? E eu me baseei nele. Ele foi uma grande influência. É isso aí. O meu pai também me deixou um legado muito importante, né? Do trabalho. Ele era um homem muito trabalhador, né? E ele sempre desconfiava, né? Quando alguma coisa vinha muito fácil, assim. Não, isso aí não deve ser correto, filho. Deve ter alguma coisa errada. Né? Você quer ser bem-sucedido na vida, você quer ter o conforto na sua casa e tudo, você tem que trabalhar para isso. Tem que ter o seu esforço. Ninguém dá nada de graça para os outros, né? Ele falava assim, você tem que trabalhar e fazer por merecer, né? Quem ganha as coisas muito fáceis, né? Desperdiça ela muito fácil, e a gente sempre desconfia, esse negócio não deve ser muito correto, né? A gente tinha essa... Eu não sei se tem algum caso que pode ser fácil e ser correto, mas a gente sempre, né, pensava, isso aqui está muito facinho, tem alguma coisa errada aí por trás. Se trabalhar, você ganha dinheiro. Se não trabalhar... Ele era muito trabalhador, né? Acordava super cedo, todo dia. Nossa, gente. Trabalho braçal, era bem difícil separar a vida dele. Ele era um trabalhador braçal, podia-se dizer, né? Trabalhava numa laminadora de aço. E não tinha preguiça, né? Não, 5 horas da manhã ele já estava saindo de casa, ele acordava antes disso para ir trabalhar. Era muito bacana. Ele não gostava de ficar quieto, né? Parado. Ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que estar ajudando. Não podia ver alguém trabalhando que ele ia junto. Isso mesmo. Meu pai também me deixou um legado, que foi o legado da adoração. Eu me lembro disso quando ele já era no fim da vida. Ele sentava no sofá, pegava um cantor cristão, Inário, e ficava cantando sozinho, sem instrumento, sem nada. Ele abria e ficava cantando. E ele tinha prazer nisso, em louvar o Senhor, em cantar, né? Muitas vezes eu fico cantando sozinha em casa e pensando nele. Ele me deixou esse legado, né? Vamos adorar o Senhor. Não precisa de instrumento, não precisa de um monte de gente, não precisa de nada. Só você e sua voz, e diante do Senhor, canta e adora. O meu pai também me deixou um legado que é no sentido de valorizar a família, né? Então ele sempre colocava a família em primeiro lugar. Eu lembro uma coisa que até hoje eu faço com os meus filhos, eles já estão crescidos, né? Mas o meu pai, eu lembro desde pequeno, ele falava, eu posso passar fome para vocês não precisarem passar, né? Ele queria dizer, ele tinha muitas frases assim, feitas, né? Prontas. Né? Mas ele sempre falava, não, eu passo fome, mas vocês não vão passar, né? Então ele sempre colocava a família, né? A esposa e os filhos em primeiro lugar. E depois ele pensava nele, sempre. Sempre. Se era para comer alguma coisa, se era para fazer alguma coisa, se era para um passeio, não, vão vocês. Não dá para eu ir porque eu não tenho dinheiro, vai vocês, enfim. Né? Ele sempre valorizava a família como um bem muito precioso. Meu pai também valorizava muito a família, né? Ele valorizava muito tempo em família, né? Então, todo ano ele se esforçava, guardava dinheiro para a gente poder viajar, para poder ter esse tempo em família, que para nós foi muito importante. Né? Um outro jeito de ver, né? Essa prioridade. Exatamente. Porque o meu pai não era tanto assim também de
de ficar sair, junto, né? sair, passear, era mais difícil. Né? Mas ele se esforçava, se sacrificava pela família. Pela né? família, exatamente. Meu pai gostava de estar junto com a família, né? Então a gente viajava junto e isso também foi um legado que eu aprendi com ele e amo estar junto com a família e viajar com a família, nada é melhor. Para mim não tem a menor graça viajar sozinha, tem que viajar com a família, né? É verdade. E tem mais uma coisa que meu pai nos deixou como legado que foi muito importante, que foi o serviço ao Senhor. Né? Meu pai estava sempre servindo. Meu pai foi diácono, ele foi ancião, ele foi Gideão, que distribuía Novos Testamentos nos presídios, nas escolas. Meu pai foi cantor coral. Meu pai servia em todo lugar, qualquer coisa que tivesse para servir na igreja, ele estava servindo. Ele foi líder de congregações, né, dirigiu congregações, implantou igrejas, era pregador, né, quando convidavam para pregar, ele pregava. Então, ele servia muito e eu aprendi com ele a servir na igreja. Para mim foi um legado importantíssimo, não ter preguiça, né? E fazer o que tem que fazer. Deus me chamou para fazer isso, eu posso fazer, eu vou fazer. Então ele me deixou esse legado muito importante, que é o serviço ao Senhor, né? Ele fazia isso com prazer, nunca vi ele reclamando de servir ao Senhor. O tesoureiro varava a noite fazendo conta e naquela época que não tinha nem computador, espalhava todos os papéis em cima da mesa e ficava fazendo conta, na maquininha assim, né? E era assim que ele fazia. E realmente nunca se queixou, sempre fez com prazer, sempre fez para o serviço ao Senhor. Muito legal. Eu lembro logo que a gente começou, né, a conversar, a gente se conheceu, né, começou a criar um interesse, ela perguntava, o que você vai fazer na igreja, você lembra? Falei, como assim? Eu vou no domingo. É porque ele era recém-convertido, então ele não fazia nada, ele não tinha nenhum ministério. E eu falava assim, como assim? Tem que ter um ministério, tem que servir. Você não pode ficar parado só na igreja olhando. Não é clube. É verdade. É um legado do pai dela, né? Legado. Então, são coisas importantes que nós aprendemos com os nossos pais, coisas que nós lembramos agora, mas que tem outras coisas que eles nos deixaram também como legado. Pegamos alguns tópicos, né? A gente tem muita coisa para falar sobre a paternidade, né? Isso é uma coisa muito importante. É uma homenagem, né, que a gente quer fazer aos nossos pais nesse dia. Mas isso, mais do que uma homenagem aos nossos pais, é um momento de reflexão. Também, verdade. Porque os nossos pais nos deixaram um legado do jeito deles, cada um deles com características totalmente diferentes, mas os dois deixaram legados muito importantes para nós, que nós carregamos até hoje. E nós pensamos, que legado vamos deixar para os nossos filhos? Não importa se você é pai ou se você é mãe, ou se você nem é pai nem é mãe, mas você é alguém que tem pessoas ao seu redor que vão carregar o seu legado. Todos nós transmitimos um legado àqueles que estão ao nosso redor. Então, nosso desafio para você hoje é pensar que legado você tem deixado para a próxima geração. O que as pessoas vão se lembrar de você, quando elas se lembrarem de você, elas vão pensar no quê? Que características, né? Que coisas boas você fez que as pessoas vão lembrar e falar, nossa, que saudade, né? Como foi bom que a gente aprendeu com ele. O que as pessoas vão aprender com você? Então, esse é o nosso desafio para você hoje. Pense sobre isso. O que as pessoas aprendem com você? Do que as pessoas vão se lembrar o dia que você estiver com o Senhor já e você não estiver mais aqui? O que as pessoas vão falar? Olha, esse foi um legado que eu aprendi. Podem ser coisas diferentes totalmente do que nós aprendemos com nossos pais. Mas há muitos valores, há muitas coisas importantes que você pode transmitir. Faça disso um objetivo na vida, né? Não, que isso não aconteça espontaneamente só, mas que você pense sobre isso, né? Pense, este é um legado que eu quero deixar. Então, eu vou fazer isso intencionalmente, né? Como uma herança, não só para os meus filhos, mas para as pessoas que estiverem ao meu redor. Sim. Um exemplo, né? Um exemplo. É isso aí. Você gostou desse vídeo? Deixa um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho,
compartilhe com seus amigos e semana que vem tem mais. Até lá! Tchau!